Fala pessoal, beleza? Foquetes e foquetos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e tô trazendo aqui um conteúdo bem interessante ao qual vi recentemente passando ali no Instagram. Aí eu decidi procurar e encontrei e ele tá aqui. É um caso até bem famoso e eu não tinha muita ideia. Como vocês já sabem, eu sou aquele cara nerd que não dava muita atenção, né? Não dava muita atenção pro true crime, né? Mas hoje em dia eu tô trabalhando nisso. Minha namorada também é do true crime, ela se amarra, né? Tem até vários livros também em casa. Então, tô tentando fazer o melhor aí, também tô descobrindo muita coisa sinistra, viu? De verdade. E quanto mais eu vejo, eu consigo entender que o Brasil também tem coisas muito cruéis, não apenas lá fora. Né? A gente também pode ver e sofrer com todo esse tipo de coisa, como até então é o caso das crianças que lá de Bacabal que está acontecendo ainda, né? Então, infelizmente, já estão há vários dias aí desaparecidos e várias ideias ali do que aconteceu, do que pode ter acontecido ou não, né? Circulam em todas as mídias, seja rede social, seja TV, né? Jornal e tudo mais. Mas todo mundo quer apenas uma coisa. Que elas sejam encontradas e com vida, né? Vamos ver o que vai dar, não é verdade? Bom, para você que está chegando agora e já está me dando boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, eu não sei qual horário que você está vendo, saiba que isso aqui é gravado, tá? Se você viu estreia, significa que isso aqui é um conteúdo gravado. Então, automaticamente eu não estou ao vivo, tá? Então, se você for falar comigo, eu não vou conseguir saber o que você está falando, tá bom? Mas muito obrigado desde já por você chegar junto, deixar sua mensagem aqui. Isso ajuda pra caramba a fazer com que este conteúdo chegue a outras pessoas, tá bom? Isso é fenomenal, com certeza. Não esqueça também de deixar seu like, que também é uma ajuda ali, sabe? É irmão do comentário também, tá bom? Então, se der para você me ajudar, desde já, meu muito obrigado, tá? Tá vendo essa meta aqui? Vamos fazer essa meta andar. Quero agradecer a galera que tá chegando junto pra caramba aqui no chat comigo no ao vivo. Vocês são demais e também tem gente até me apoiando aqui, cara. Então, porra, muito obrigado por isso de verdade. Que retorne para vocês 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes mais aí para a vida de vocês, tá bom? Desde já, meu muito obrigado, tá? Falando nessa meta aqui rapidinho de novo, tem o QR Code que vai aparecer ali no cantinho. Só você pegar a câmera do seu celular, apontar e vai te levar lá para a área Pix, onde você vai deixar o seu nome, vai deixar a sua mensagem e fazer sua doação mínima de R$ 2, tá? Aqui pelo QR Code. Se você não quiser ou não conseguir, tem aqui o e-mail que você está vendo, cocoloco@gmail.com, ao qual você pode fazer a doação que quiser, da quantia que puder, tá bom? Desde já, muito obrigado. Pense também em se tornar membro aqui do canal. Final desse mês eu vou fazer uma parada bem interessante e eu garanto que vai ser legal pra caramba. Eu só vou fazer isso para quem for membro aqui do canal, tá bom? A partir de R$ 5 já tá valendo. Não precisa comprar nada mais caro aqui não, tá bom? Nem que seja só esse mês. Pode ser? Vamos lá. Vem comigo, tem super sticker e super chat também. Olha o QR Code aí, tá bom? Bora lá? Bora para esse caso? E aproveitando, quero dar também as boas-vindas à galera que chegou no canal recentemente. Sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês estejam gostando da forma como que eu faço o conteúdo por aqui. Bom, vamos lá. Aqui é o canal Investigação Criminal, como vocês podem ver, tá? True Crime e tal. Tem várias paradas aqui, ó, vários casos, né, do brasileiro, ó, os meninos lá de Bacabal, várias coisas, tá bom? Então, dá para vocês vir comigo. Vamos lá, porque vai ser bem interessante, tá? Pode ter certeza disso. Vamos aqui. Cadê? Espera rapidinho. Tá. Vamos lá. Aqui é um caso. O nome do caso é Anatomia do Crime, tá? E acho que é um quadro, né? Ele enterra as vítimas no chão de casa, caso Chagas, é Francisco das Chagas, né? Tem 11 meses esse vídeo, tá, gente? Vamos ver aqui o que se fala exatamente. Então, bora lá. Muito obrigado por você estar comigo. Você conhece esse caso? Manda aqui nos comentários. Manda aqui o que você sabe desse caso. O que você achou disso tudo. Eu vou descobrir agora. Eu só conheço. Aliás, nem de nome eu conhecia. Apareceu e eu fui lá. Achei interessante para trazer aqui pra gente. Mas você já conhecia esse caso aqui do Francisco das Chagas? Eu não. Vou saber agora. Madland. Madland. Muitas pessoas sofrem bullying na escola, que é um tipo de trauma abusivo dos colegas. Então, assim, sempre existiu. Só que na nossa época, né, a gente chamava de quê?
de zoeira. Ih, tá zoando fulano. Ih, tá implicando com fulano, né? Era assim que a gente chamava. Só que eu acho que conforme o tempo foi avançando, a zoeira ela se tornou algo implacável. Ela ficou mais forte, sabe? Tanto que existem coleguinhas que juntam nos outros para espancar mesmo o colega, o alvo deles, né? Ou fazem brincadeiras ali para humilhar. E hoje em dia a proporção de bullying ela é incrível, cara. Assim, é assustadora. E sim, eu entendo que isso pode sim traumatizar e tal, né? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia eu acho que a mente dos jovens ela é um pouco mais frágil do que era na nossa época. Eu não consigo entender isso, né? Porque qualquer coisa, eu tô falando sério, tá? Pode ser a minha visão, você pode me achar ignorante, né? Mas não tem problema. Mas assim, parece que muitas das vezes qualquer coisa já cai na deprê, ou então fica puto com tudo e todos sem motivo nenhum, entendeu? Tudo bem, psicológico de cada um e tal. Eu entendo, compreendo isso. Mas por que que na nossa época a gente era mais de boa assim e hoje em dia a gente tá aqui? Eu não entendo isso. Eu realmente não consigo entender essa coisa da psicologia humana. Eu não entendo isso. Entendeu? Mas. E tem gente que é dessa forma sem a troco de nada. Simplesmente porque quer ser. Né? A gente tava falando outro dia aqui uma coisa bem interessante. Foi nesses dias aqui de live. Que. Não lembro quem foi que falou. Mas acho que foi no chat, se eu não me engano. Que existe uma época da criança em que ela é simplesmente maligna. Ah, não, foi um vídeo do Ventura lá. Ele acabou tocando nesse assunto brevemente. Acho que ele falou rapidinho da menina que viu a amiga lá ser puxada pela negócio da piscina, né? Horrível isso. E o filho não fez nada. Aí ele disse: há uma fase na criança em que ela simplesmente é cruel por ser cruel, por ter curiosidade, né? E assim, é meio bizarro, né? É meio bizarro isso. Basta lembrar do garoto lá que entrou no pet shop e fez o que fez com os animaizinhos. Você lembra disso? Como é que eu vou falar? Dividiu os bichinhos. Coelho, cachorro, gato. Enfim, né? Isso já é um fortíssimo traço de psicopatia, né? Então assim, o bullying hoje em dia, ele é muito, 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 muito mortal. Muito mortal. E isso realmente tem que ser visto com calma. Na nossa época era mais tranquilo, né? O pessoal vinha, zoava a gente e tal, aí era aquilo. Se você não caísse na zoeira, tu ia ficar sendo zoado até. Mas se você caísse na zoeira, já era, acabou a graça, parava na hora ali, até virava amigo da galera, né? Era dessa forma. Hoje em dia já não é. Hoje em dia as coisas são muito diferentes, muito, 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 muito diferentes. Eu não sei se vocês concordam. Joga aí nos comentários. Tem traumas físicos de surras, traumas sexuais. Que é uma coisa que sempre aconteceram, né? Infelizmente, sempre aconteceram. Só que hoje em dia é muito mais fácil de noticiar por culpa mesmo do celular, câmeras internas e tudo mais, né? Tem pesquisas que a gente faz, que os psiquiatras fazem, sobre fatores preditivos. O que exatamente prediz que a pessoa vai desenvolver tal doença? E abuso sexual é um dos fatores preditivos para muitas doenças mentais. E eu acho que o maior deles, até infelizmente, né? Acredito eu. Então, se aquela criança sofreu um abuso sexual na infância, isso pode ser um fator preditivo para o desenvolvimento de várias patologias. Até para a psicopatia que esse Francisco das Chagas desenvolveu. Pô, por que ter meu nome, cara? Porra. Como no cérebro de alguém um abuso sexual se transforma em crimes contra crianças e emasculação, é difícil saber o caminho que isso percorre. O que ele botou desse menino? Safado. E mais? O que tu faz com ele? A maneira que Caraca! e emasculação, é difícil saber o caminho que isso percorre. O que ele botou desse menino? Cara de filha da puta.
Essa parte de mais. O que foi ele? A maneira que cada pessoa processa esse abuso infantil é um caminho único e individual. Nada que justifique que ele tenha matado e emasculado 42 meninos. Caraca! Que filho da mãe, maluco. Esse é o tal emasculado de Altamira, então? Cacete. Francisco das Chagas é o maior serial Caraca, Maranhão, mano. Olha lá. Caramba. killer do Brasil. Em termos de vítima, em termos de perversidade, o maior assassino de crianças da história do Brasil. Nenhuma pessoa, nenhum indivíduo que cometesse crime sério foi tão errático, tão feroz e tão disseminador de medo como Francisco das Chagas. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu em 64 no Maranhão. Era o caçula de uma família de 5 filhos e a mãe morreu quando ele tinha 4 anos. Aí ele foi levado para o interior por uma avó que era muito rígida. Ela batia nele e nos irmãos com cipó e ela chegava ao requinte de crueldade de pedir para ele ir para a mata escolher o cipó que ele ia apanhar. Então ele ia lá, catava o cipó. Caraca. Não, então, isso aí é complicado, né? Isso é complicado, mas não tem nem como falar, mas quem não apanhou na nossa época, né? Que não era quando era criança e tal, todo mundo, né? Mas infelizmente às vezes há um certo grau de crueldade nas pessoas que fazem isso mesmo. E isso pode traumatizar mesmo. Porque é como se a pessoa estivesse descontando a sua frustração, né? Daquele tempo pra cá em outras pessoas, né? É tipo passar a raiva pra frente, sabe aquele negócio de corrente do bem? Essa seria tipo uma espécie de corrente do mal, né? Só que ele não passaria a maldade, porque a maldade continua com ele, né? Tanto que ele repete, repete, repete. É o que E eu parece que eles tinham um primo 15 anos mais velho do que ele, que estuprou ele algumas vezes. A primeira vez quando ele tinha 6 anos de idade. Caramba. Então ele teve um histórico infantil de abuso físico por parte da avó e sexual por parte desse primo mais velho. Francisco das Chagas usava como modus operandi assim, típico, né, o convite para esses meninos entrarem na mata para caçarem pássaros, né, ou pegarem frutas, né, era como ele atraía os meninos. E ele se aproveitava dessa situação para cometer os seus atos brutais contra essas crianças. É o modus operandi desse tipo de gente, né? Eles atraem os seres indefesos, né? E de mente juvenil, né? Lúdica e tal. Pra tudo é brincar, é tudo engraçado, tudo legal, divertido, né? E atrai com doce, atrai com brinquedo, né? E infelizmente acontece. Caraca, eu não sabia disso não, mano. Que bizarro. E tem gente que fala que o Brasil ele não tem esse potencial todo para ter serial killers, né? Mas tem sim aí. Ele parecia muito bonzinho, as crianças iam com ele. Ele prometia prendas, prometia alguma troca para essas crianças e lá ele matava as crianças, além de cortar membros, cortava dedos, cortava mamilos e tirava os testículos dessas crianças. Havia uma variância de idade das suas vítimas, de entre 4 e 15 anos de idade, e esses meninos eram emasculados. O que é uma emasculação? É arrancar literalmente os órgãos genitais da criança, né, o pênis e o escroto, ele arrancava com uma faca, às vezes com um canivete. Talvez tivesse relação sexual.
sexual e até canibalismo. Esse era o modus operandi dele. E largava o corpo na mata, apodrecendo. Cacetada. Francisco das Chagas agiu por Olhado, filho da puta, cara. há 15 anos. Ele começou a matar no Pará, em Altamira, no Pará, e continuou a sua matança em São Luís, no Maranhão. O tempo de ação do Chagas demonstra algumas fragilidades, inclusive no que diz respeito à nossa justiça, à nossa investigação criminal. E nós sabemos que desaparecimento de criança, nós temos que agir. O tempo, inclusive, é 24 horas. Passado 24 horas, a probabilidade de encontrar uma criança com vida é muito baixa. Imagina, então, os que estão desaparecidos lá em Bacabal nesse exato momento. São 19, 20 dias já. Peraí, domingo foi 15, segunda 16, terça 17, 15, 19, 20 dias hoje. Hoje é uma sexta-feira, dia 23/1/2026. 20 dias de procura e nada. Preocupante. Porém, muita gente desde o início acredita que pode ter acontecido um som da liberdade, né? Procure esse filme, Som da Liberdade, que você vai entender do que eu tô falando. Pra não falar a palavra aqui e dar ruim, tá? Que tem envolvimento de tráfico humano, tá? Então eu prefiro falar Som da Liberdade. Caramba, hein? Isso é assustador, porque em 24 horas, se for um tráfico, se chega a uma fronteira, né? E se for um crime dessa natureza, já se comete. Esse é um ponto. O outro ponto, quando um corpo é localizado para se fazer uma perícia que possa, né, coletar, por exemplo, indícios que levariam a uma autoria, secreções, escoriações embaixo da unha, enfim, vários elementos. Curioso que eles usaram várias imagens de IA aqui, mas as imagens são bem legais. Quando um corpo demora, né, dias para ser localizado, essa pesquisa fica muito prejudicada. E se for num lugar quente, mais ainda, né, porque o calor afeta essa decomposição. O Chagas ele agia numa zona de conforto, que ele tinha total controle dessa área, tanto no Pará e principalmente no Maranhão. Ele sabia como agir, aonde agir, como não chamar atenção e, pasmem, o Chagas ainda ajudava na busca das crianças. E há relatos, inclusive, de ele dar entrevistas em TVs locais como líder comunitário que procurava crianças. Mas isso, de certa forma, é meio que um padrão, né? É aquela ideia de que o criminoso sempre retorna à cena do crime, né? Não porque esqueceu alguma coisa, mas às vezes por prazer, né? E por deleite próprio de estar enganando todo mundo ali, sendo que apenas ele sabe a verdade do que aconteceu, né? Então não é realmente de fato para ajudar, mas para se deleitar diante a justiça, diante os parentes. Essa que é a ideia. Enquanto muitos choram, ele gargalha por dentro. Imagina que esses pais procuraram crianças por anos, por mais de uma década, algumas vítimas. Ele era uma pessoa que ele não levantava qualquer suspeita. Ninguém, né? Foda. Então o Chagas agia normalmente pela parte do dia, o que facilitava a ação dele. E como ele atacava sempre em área de mato, ele conseguia se camuflar. Então ele entrava literalmente como um predador, como um animal no meio da mata com a sua presa, andava por muitos minutos. Quando ele percebia que não havia ninguém, quando ele percebia que ele poderia agir com toda a tranquilidade perversa que era lhe permitido, ele atacava essa criança, batia na cabeça dela e começava, infelizmente, seu ritual de tortura. Caraca. Perceba que ele tinha uma assinatura, né, nós chamamos. Ele cortava as camisetas dos meninos, né? Os meninos, eles foram encontrados com a camiseta cortada, de modo que ficaria com o abdômen de fora, né? Ele torturava, ele levava também troféus, né? Então, pequenas partes do corpo.
E isso é curioso, né? Esse negócio da mente, que é um modus operandi também desse tipo de ser, né? Eles levam um troféu pra casa, né? Eu assisti um K-drama, acho que todo mundo já sabe que eu amo dorama, né? Chamado Voice, né? São 4 temporadas, eu assisti a primeira. Pra mim, a primeira é a melhor de todas. E já assisti as 4, mas a primeira é fantástica. E tem um killer nessa série que ele também tem troféus. Ele carrega o troféu de suas vítimas, né? E o troféu dele é mecha de cabelo. Ele penteia, tira, penteia, guarda bonitinho. É muito bizarro. É muito louco, né? Porque isso também acaba meio que sendo a assinatura dele, né? Para de repente ninguém imitar, ou eu não sei dizer, mas eu acho isso muito bizarro. Esse negócio de deixar sua assinatura, sabe? É muito complicado. Não sei se vocês lembram daquele filme, acho que é O Colecionador de Ossos, se eu não estou enganado. Ou é Seven? Acho que é Seven, né? Que o indivíduo em questão, ele, se eu não me engano, ele coisava no osso, né? Da vítima e tal. É muito louco, cara. É muito louco, é muito louco. Sinceramente. Mas eu me amarro em coisa de thriller, assim, investigação, assassinato e tal. Eu amo doramas. É muito bom. Assistam, se possível, tá? Só que não existe dublado. Não existe dublado, tá? É Voice, primeira temporada. Vocês vão se amarrar na série. É muito boa. Como se fosse um fetiche, talvez nessa Uhum. mesma função, né? É bizarro. Poderia ser um outro tipo de pertence da vítima, aí depende de cada situação. No caso dele eram, de fato, né, pedaços dos corpos, como uma forma de lembrar um pouquinho daquela lembrança, daquela emoção. Ai, caramba. Dentre tantas partes do corpo, inclusive dedos, que o Chagas cortava, a emasculação era o seu ritual principal, era a sua assinatura principal. Quando você observa em qualquer crime, quando a gente pensa numa assinatura, a assinatura tem um aspecto muito pessoal, muito subjetivo. Sim. É um compromisso muito próprio do autor. E para o Chagas aquilo tinha um significado que ele precisava consumar e fazer. É igual uma piada, até é bizarro comparar, mas é igual muitas pinturas de artistas famosos, né? Michelangelo, né? Van Gogh, entre outros, né? Eles deixam a sua assinatura nas artes que eles criam, sejam bustos ou até mesmo pinturas, né? Eles deixam a sua assinatura para que possam saber que foram eles, né? De forma proposital. Pode ser de repente uma digital que ele deixa ali, ou alguma inicial muito pequenininha, né? Nesse tipo. Eu acho que esse tipo de pessoa se vê como se fosse um artista da, pro- da como é que eu posso dizer? Da maldade, sabe? Eu sou um grande artista, eu preciso deixar a minha marca. Porque não tem como você pensar diferente. Eu não consigo pensar de outra forma, entendeu? Porque eles querem saber que existe alguém que é capaz de fazer isso. E por isso que eles querem deixar a marca, né? É muito bizarro, sinceramente. Há hipóteses aí, né, que a gente olhando as imagens, a gente percebe uma certa feminilização desses meninos, né? A própria questão da retirada dos órgãos genitais masculinos, juntamente aí até da questão dos mamilos, né, que ele também tirava, os mamilos dos meninos. A roupa né? cortada também. O que é interessante é que ele não levava o dedo inteiro, né? Ele não levava o dedo aqui, ele só cortava até aqui a segunda falange. E quando você entende o que isso significa, entende o simbolismo disso, o que isso estaria representando, esse dedo? Dentro da psicologia, isso é um objeto fálico, né? Ligado à questão sexual. Então, por que cortar só a metade, ou só até a segunda falange? Para representar um pênis de criança, não um pênis de adulto. Caraca! E a questão da violência sexual, a perícia identifica que ele cometia depois das mortes. Isso também é necessário de se mencionar, né? Para se pensar em termos de condição psíquica dele, né? Não, crueldade doentia. Simples assim. Questões psíquicas do porquê ter uma relação sexual com um corpo sem vida.
Então, no caso dele, é o que tudo indica, ele estuprava depois de mortos. Então tem todo um simbolismo por trás dos atos do Francisco das Chagas Brito. Inclusive, as pessoas têm uma concepção que é errônea de que todo serial killer tem um... Olha ele aqui, ó. Eita, cara, como é que é o nome do indivíduo mesmo? Eu esqueci. É aquele doido lá que ficou na mata por 20 dias, né? Que eu também não acompanhei o caso, mas eu sei por nome, né? Caraca, gente, como é que é o nome dele? Joga aí nos comentários aí pra eu ver depois. Caramba, deu branco. Daqui a pouco eu lembro. Ritual. Não é bem assim. Tem serial killer que tem ritual, tem serial killer que não tem ritual. O Francisco das Chagas Brito tinha muito ritual em suas ações e de forma bem expressiva, bem determinada. E isso, de certa forma, ajudou a identificá-lo. Lembrando que um ritual não necessariamente significa drenar o coisa das pessoas, né, para fazer um círculo, para fazer desenho, para acender vela, isso, não. O ritual é algo muito particular, é como se fosse um momento de fé para esse tipo de gente, né, esse tipo de indivíduo, porque chamar de gente é muita crueldade com a humanidade. E sinceramente, é bizarro você saber que existe pessoas com esse tipo de potencial. Tá dando até ódio eu ficar olhando pra imagem. E é um caso enigmático, né? Muitas crianças, inclusive até hoje, nunca foram identificadas. Por quê? Porque não havia registro de ninguém, né? Uma queixa de ninguém de um desaparecimento de uma criança. Caramba! As investigações policiais muitas vezes são menos emocionantes do que a gente pensa, né? Elas são muito mais, assim, simples do que a gente às vezes quer imaginar, né? Porque a vida real ela é muito diferente daquilo que a gente julga como emocionante, como fantástico, como incrível. Não tem como você falar que a vida de um investigador, por exemplo, é ação o tempo inteiro, é chegando ali, sabe, trocando tiro, isso não é. A vida de um investigador é muito diferente. E por muitas vezes, provavelmente até cheio de dor de cabeça, né? Porque provavelmente existem pistas espalhadas, fragmentadas, que ele é obrigado a ter que recolher para tentar montar o quebra-cabeça, né? Então, vida de investigador na vida real é muito complicado, na minha opinião, né? Bem diferente dos de séries e filmes que a gente assiste por aí. No caso do Chagas, ele foi localizado, né, porque um perito percebeu que havia uma semelhança entre os corpos, em termos do vestuário, da vestimenta, né, essa camiseta cortada, e ele fez o que a gente vai chamar de georreferenciamento, né, ele localizou também uma certa proximidade, um ângulo, né, em que esses corpos estavam sendo encontrados. Ele tinha um pequeno aparelhinho de GPS e ele decidiu marcar nesse aparelhinho o lugar dos crimes, né, onde eles se encontravam os corpos. E depois ele foi ligando esses pontos. O que foi que o perito percebeu? O cara age na mesma área. Além do que também, começaram a perceber... A área se tornou o modus operandi dele, né? Perceber que todas as vítimas que estavam sendo encontradas tinham em comum o quê? A família dessas vítimas conhecia o Chagas. Sabe o que eu acho também? Pode ser? Já que ele usava, né? Ele sempre voltava ao mesmo local para cometer as coisas. Eu acredito que para ele era uma espécie de templo sagrado para ele, sabe? De repente, na cabeça dele, né? Não sei. Então começou a ter um elo em comum entre essas vítimas, né? Que era ele, né? E graças a esse perito que fez um trabalho minucioso de mapeamento, que eles puderam acusar o Francisco das Chagas. Por onde ele passava, ele deixava um rastro de vítimas. É como se fosse a própria mácula do apodrecimento ambulante, né? Ele foi preso em 2003 porque ele convidou um rapaz da região que ele se encontrava, em Altamira, um menino chamado Jonathan, para ir para a mata pegar açaí. E o Jonathan contou para a irmã mais velha onde ele estava indo e com quem.
Então foi um acaso dele ter dito à irmã isso, né? Ele poderia não ter dito, não ter surgido esse diálogo. E quando ele desapareceu... E de repente poderia estar até hoje matando ainda. Apareceu alguns dias depois, os policiais prenderam o Francisco das Chagas. Uma série de investigações foram feitas, acharam corpos de crianças enterrados na casa dele próprio. Caraca. Na casa dele, que ele morava numa casa de taipa, né, com o chão de barro. Era o templo dele ali. Era o máximo um templo dele. Era o altar, o ponto sagrado dele ali. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Encontraram esses 2 corpos cortados pela metade. Eles encontraram pedaços de corpos, né? Diferentes pedaços, cartilagens, inclusive, ossadas. Era um filme de terror, né? O caso do Chagas foi uma raridade pelo tempo que ele agiu. Ele conseguiu agir de uma maneira inadequada, disfuncional e criminosa por 15 anos. Entre 2 cidades, entre 2 estados, foram ao menos 42 crianças mortas. Ele não está preso por todas, mas por boa parte delas. E ele chegou a pegar 500 anos, mais de 500 anos de prisão e continuar preso ainda hoje. Que fique lá pro resto da vida. O Chagas, como a ampla maioria dos criminosos em série, como a ampla maioria dos psicopatas, ele conseguia se camuflar na sociedade. Então ele tinha uma persona de uma pessoa... Ele era tipo Predador, lembra do filme Predador, com o Schwarzenegger? Que se camuflava no meio da mata? Ele é igual, ele é um predador selvagem que se camufla só que no meio da multidão. Humilde, de uma pessoa simples, de um trabalhador, de uma pessoa que sofreu muito na vida, que veio de uma família muito pobre. Ele relata que foi brutalizado pela avó, fato que não se comprovou depois. Ele responsabilizou tudo e todos. Claro. Então ele era pai, ele era vizinho, ele era amigo, ele era um mecânico e ele era um criminoso em série. Por isso que criminosos em série precisam agir em dias específicos, em horários específicos, em zona de conforto específica. Ele consegue a sua vítima, leva para a sua zona de conforto, ele mata essa vítima e ele volta. E quando ele volta, ele não volta como assassino, ele volta como pai, como filho, como amigo, como profissional. Aquele departamento, aquele recorte da vida dele, que é o ato de matar, fica na zona de conforto dele. E nesse caso do Chagas, era uma área de mata. É aquela coisa das máscaras, né? Que a gente usa uma para a sociedade, uma para a família, né? E a outra eu não lembro exatamente. E a verdadeira face ninguém nunca mostra, né? Só mostra quando a pessoa está sozinha, né? Então, para ele, esse era o verdadeiro eu dele, né? Esse ser predador, esse selvagem, né? Esse ser de pura maldade, né? O ser maligno, o que briga, né? Diretamente com a parte do bem. Né? Não que ele tenha uma parte boa, que eu acredito que ele não tinha. Eu acredito que ele não tinha. Ele fazia aquilo ali simplesmente para se manter bem com a sociedade, não porque ele era bom. Tá? Provavelmente ele nem gostava da moça, sei lá, que era casado, das filhas menos ainda. Isso se ele também não tinha vontade de fazer e às vezes pegava, saía de perto para não fazer nada e acabar ferrando com essa máscara dele. Eu não duvido nada. Tá? É muito louco, cara. Nossa. Que loucura. Você não pode chegar numa praça e dizer assim, quem é criminoso? Bora fazer uma terapia. Até porque o criminoso, ele não está na sociedade mostrando quem ele é. Então ele vai desenvolver técnicas de esconder essa sua outra identidade, vamos dizer assim. Não a outra identidade, mas a verdadeira, né? A verdadeira, porque que ele mostra para a sociedade que é a falsa. São casados, têm filhos, por exemplo, a própria comunidade acredita que eles sejam pessoas prestativas, amorosas, para que eles possam, ao mesmo tempo em que atraem suas vítimas, esconder, né, seus atos. Se eu sou casado, tenho filhos, trabalho, isso vai me ajudar a esconder minha real identidade.
Então, muitas vezes, ele se une a alguém e vive um certo tipo de vida onde ele não vai demonstrar sua violência, porque isso é cômodo para ele. Isso faz parte da camuflagem que ele quer utilizar. Eu assisti tem muito tempo já agora, um drama coreano, lógico, de thriller, onde o personagem, o protagonista em questão, ele era uma pessoa que não tinha sentimentos. Então ele foi colocado como um possível psicopata, né? Só que ele não era, tá? Mas por ele agir dessa forma, ser frio demais e tal, né? Viam ele assim. Só que aí o que aconteceu? Para tentar ser um pouco mais normal, ele adquiriu a estratégia de se casar com a moça, né? E tal. Só que ele era muito frio com ela também. Sabe? Ele tentava, dava pra ver assim na série, né? Que ele tentava fazer de um tudo e tal, só que não era dele. Ele se incomodava muito com isso, né? E é uma coisa interessante que, assim, por mais que seja bizarro, existe pessoas assim, né? Gente que realmente não consegue lidar com um relacionamento, tem sentimentos pelo próximo. Isso é muito bizarro, é um distúrbio, se eu não estou enganado, isso, mas eu não lembro o nome. E eu também não lembro o nome do drama, senão eu ia indicar pra vocês. É sensacional, sensacional. Aí de fato é thriller, né? Aí de fato tem um serial na obra e tal, aí ele acaba sendo confundido. Nossa, é show de bola, é muito legal, mas eu não lembro o nome agora, tem muito tempo. Não é incomum, como Chagas, um criminoso em série, se casar, ter filhos, constituir uma família e os familiares efetivamente não saberem o que esse indivíduo faz. Psicopatas constituem famílias, vivem perto de pessoas, entre aspas, amigas, porque eles são parasitas. E o Chagas tinha um estilo de vida parasitário. Então, a esposa não percebia, obviamente as crianças não percebiam, vizinhos não percebiam. Muitos vizinhos foram entrevistados após a prisão do Chagas e diziam, olha, é uma pessoa legal, uma pessoa amiga, um bom vizinho. Entre os serial killers é quase uma regra isso. Bizarro, hein? Ele foi casado entre 91 e 98, teve 2 filhas até que ele se separou. Ele gostava de fazer esse jogo social, de ser o vizinho bonzinho. Quando sumiu uma criança, ele era o primeiro a organizar uma equipe de busca. Tinha um menino, acho que se não me engano, chamado Hermógenes, que ele matou e enterrou na casa dele. Mas ele dirigia equipes de busca na mata, ia tomar café na casa do pai desse menino. Tanto que por anos ele cometeu esses homicídios e nunca desconfiaram dele. Ele era uma pessoa respeitada na comunidade e conseguia fazer esse teatro social e por trás ser um psicopata frio e calculista. Nós temos poucas informações sobre isso, né? Até a esposa dele, na época em que ele foi preso, já era ex-esposa, mas ela fala muito pouco da história deles. E quem fala mais é uma das filhas, mas que era criança também quando convivia com ele, né? Bom, pelo menos não fez nada com as meninas, né? Pelo menos isso. Ele pode ter pensamentos generosos, sempre autorreferentes, que o psicopata é autorreferente. Tudo né? que ele sente diz relação a ele próprio, não a outra pessoa. Então ele pode ter sido um bom pai, paralelamente a isso um homicida frio e calculista. Ele pode ter amor por essas filhas. Não por quem elas são de fato, mas de uma maneira autorreferente, focada na emoção dele próprio. Ele não tinha prejuízo, talvez, no exercício aí de papéis em outras áreas da vida, como de pai, de esposo, companheiro, né? Aliás, quando ele foi preso, a comunidade se revoltou contra os oficiais de justiça nesse momento da prisão, os policiais, né? Porque não imaginavam que ele fosse capaz de cometer algo assim. Mas ninguém imagina que o lobo tá do lado. Ninguém imagina. Chagas vinha evoluindo. Chagas evoluiu de dar um tiro num garimpeiro, porque ele trabalhou em garimpo, a emascular crianças. Quando eu digo evolução, de uma imaturidade criminal. Quando ele evolui na imaturidade criminal dele, ele deixa 2 vítimas na sua área de convivência. Então Chagas, ele começou, nesse momento, inclusive a se entregar inconscientemente. Ele começou a cometer muitas falhas, por isso ele foi preso.
É interessante considerar que pessoas com esse perfil tendem a cometer crimes próximos à sua residência, ao seu trabalho, espaços onde circula, quando ficam seguros de que não vão ser localizados. Então, via de regra, se começa numa localização mais distante dos espaços onde circula e conforme se fica seguro que não foi localizado, não foi identificado, aí vai se dando menos trabalho em cuidar de fatores que poderiam levar à sua identificação, né? Isso é bem comum. É como se fosse um animal dentro do seu próprio território, né? Seu domínio, sua área de caça, né? Ou para ele também seu templo, enfim. Eles têm o ego, né, muito inflado, ele quer mostrar o que ele fez e que ele tem a capacidade, por exemplo, de enrolar a polícia, né? E tudo isso dá um prazer extra para ele. Não vê o próprio Jack Stripador? Nunca foi pego, né? Mas existem relatos, depois eu vou trazer aqui pra gente ver, que é bem interessante, de que ele mesmo enviou uma carta pra polícia, pra brincar com a polícia, e se autonomeou Jack. Imagina todo esse deleite, né? Essa coisa de estar brincando com a justiça, com investigadores e tal. Nunca ninguém vai me pegar. Bom, de fato ninguém nunca pegou até hoje, né? Ninguém sabe quem de fato é o cara. É bizarro, né? Ainda bem que existem profissionais mega talentosos hoje em dia, não apenas no Brasil, mas em várias outras partes do mundo, que são capazes de pegar esse tipo de gente, esse tipo de coisa. Gente, não. Exatamente por causa desse ego, eles acabam facilitando a sua captura. Então chega um momento que você diz assim, pô, o cara já cometeu tantos crimes, todo mundo tá atrás dele, será que ele vai parar? Não, eles não param. Ele tá gostando. Ele fica mais ansioso, ele fica excitado com isso. Entendeu? Não sexualmente que eu tô falando, tá? Mas excitado pela adrenalina, sabe? Tipo, eu tô bem aqui do lado dele e ele não sabe que sou eu. Esse tipo de coisa, sabe? Esse deleite. Dessa evidência que ele está recebendo e ele acaba executando novamente um crime por causa do prazer que ele alcança, da evidência que eles alcançam. Em vez de eles tentarem esconder mais, acaba aparecendo mais. No primeiro crime, há esse cuidado maior, né, de todos os elementos que poderiam levar à identificação. E aí, conforme a situação vai acontecendo, não vai sendo identificado, ele vai descuidando. Mas ele vai descuidando também porque ele vai perdendo o prazer. Para ter o mesmo prazer que nós temos fazendo determinadas coisas, tem que ter algo mais emocionante, para ter aquele mesmo nível de prazer que nós temos. Inclusive, ele começa a fazer crimes mais graves. E isso dá prazer também. A mesma emoção que tiveram no primeiro crime. A tendência também é essa, né, na psicopatia. É agravando os crimes e também descuidando. Porque é aquela ideia a mesma ideia de um viciado, por exemplo, tá? O que faz ele ir atrás de uma dosagem sempre mais alta é a ideia dele viajar de forma mais forte, né? Então, é praticamente a mesma coisa desse tipo de coisa aqui, né? A ideia a dopamina dele, né? Ele precisa de mais adrenalina, ele precisa, sabe, cada vez ser mais cruel, né, para que ele realmente possa se sentir em casa, se sentir bem com aquilo, sabe? É muito louco, cara. Muito louco. Depois de confessar, né, os crimes que não havia como ele negar, porque a perícia foi muito clara, ele acaba confessando alguns crimes que não estavam sendo investigados até aquele momento. Caraca. Pode ser porque, de fato, ele os cometeu e aí ele sente um prazer em dizer assim, olha, eu fui tão superior a vocês que inclusive vocês nem descobriram, mas eu vou contar aqui pra vocês. Da puta. Aliás, o detalhamento muitas vezes é dado espontaneamente por essas pessoas. Nem você precisa pedir esses detalhes, né? Ele próprio vai tendo um prazer em contar todos os detalhes, porque ele revive isso enquanto conta.
Ele, inclusive, deu a localização de vários corpos. Algumas mães ficaram sem a localização, mas a maioria obteve o corpo do filho para poder enterrar e obteve a localização do corpo. Então eu acho que ele queria ser conhecido como um grande serial killer, para se vangloriar, né? Para ser reconhecido pela sua grandiosidade. É possível que ele nem tenha cometido os outros crimes e que ele diz que cometeu por conta da notoriedade que ele passa a ter se colocando como autor desses crimes. Porque sim, ele já receberia uma pena, né, gravíssima, falar de outros crimes ou não, em termos de duração de pena, né, seria quase que indiferente. Mas daí ele tem esse status perante a sociedade, a polícia. Né? Não, mas será que ele iria mesmo de fato pegar, por exemplo, algo feito por outra pessoa? Só para se vangloriar? De repente sim, né? É aquela coisa do eu aumento, mas não invento, né? Pode ser. O Chagas foi conhecido por emascular meninos. E esse corte gerou muitas dúvidas, porque houve um entendimento na época que só quem poderia fazer um corte daquela natureza era um médico, era um cirurgião, sendo que não. O tipo de corte, o tipo de mutilação que o Chagas fazia não precisava ser um cirurgião. Havia uma grosseria no corte. E essa questão do cirurgião trouxe, na minha opinião, um problema muito grande na investigação, principalmente em Altamira, no Pará, porque o Ministério Público do Estado do Pará entendeu que a responsabilidade desses atos não era do Chagas, era de uma seita chamada Seita Luz, e nessa seita haviam membros que eram médicos. E pessoas até recentemente estavam presas por causa disso. Então, no meu entendimento técnico-científico, todos os casos se reportam e são responsabilidade do Chagas, tanto em Altamira como no Maranhão. Então não há evidência nenhuma, não há um outro modus operandi, não há uma outra assinatura, não há um outro processo decisório. Por isso que é difícil atribuir esses crimes e esses casos a outras pessoas que não sejam o próprio Chagas. Cacetada, hein? Tá de socar, mano. O psicopata, o Chagas especificamente, ele tinha um controle início, meio e fim. Imagina que do dia para a noite você é preso e você tem seu ego inflado, todas as TVs do Brasil e do mundo focado em você, querendo saber o que você fez. Só que na cabeça de um psicopata, que é um narcisista patológico, isso é muita satisfação. Ele obtém muita satisfação com esse holofote todo. E com Chagas não foi diferente. Uma filha da puta rindo. Chagas tinha prazer, sim. Total prazer em controlar, em mutilar essas vítimas, em fazer essas vítimas sofrerem. Ele agia com prazer e o indivíduo sádico obtém prazer quando ele causa dor a outra pessoa. Inclusive, no Francisco, se você olha as fotografias dele sendo interrogado, dando entrevista, ele tem aquele sorrisozinho, né, de canto de boca, que a gente chama de sorriso delight, porque isso dá um prazer, só em relembrar, só em falar sobre os casos. Mas o Chagas é aquilo que nós temos de pior em termos de comportamento humano. Ele é um serial killer prolixo, com características sádicas e pedofílicas. Era um ritual de tortura muito longo. Há relatos não confirmados, mas há alguns relatos que ele também canibalizava essas vítimas, inclusive de beber o sangue. Ele, em algum Isso aí eu já não creio muito, não. momento confirma isso em ambiente de delegacia, depois ele nega isso, que é muito comum também criminosos em série assumirem seus crimes. No primeiro momento, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ele começou a falar todos os casos. Ele assumiu todos os casos. Então ele contava do jeito dele, da maneira dele, com toda a satisfação do mundo, detalhando, contou detalhes e mais. O Chagas levou a polícia e a perícia em cenas de crime, efetivamente onde ele havia enterrado, e a perícia desenterrar e trazer, infelizmente, os restos mortais dessa criança. Então, não há dúvida de que o Chagas é
esse criminoso em série. Todos os profissionais da área de psiquiatria e psicologia que avaliaram o Chagas desde então chegaram a um psicodiagnóstico de psicopatia, não poderia ser diferente nesse tipo de caso, e há o entendimento de que o Chagas poderia começar a negar, e isso se confirmou. Passado alguns anos, o Chagas começou a dizer que foi pressionado, que foi coagido, que foi ameaçado, etc., e que ele não havia feito nada, que era uma grande armação da polícia e da justiça do Maranhão contra ele. Bom, há gravações, ele mostrando onde estão os corpos, a gravação dele confirmando o que ele fazia, a gravações ele narrando de que maneira ele cometeu esses crimes. Muitos criminosos começam a negar, porque quando sentem o peso do cárcere, o peso dos anos, e quando olham para frente ainda vai demorar muito para sair, eles começam a negar como estratégia, inclusive jurídica, para diminuir a sua pena. As perícias realizadas no Chagas foi para entender a sua estrutura de personalidade, se ele era imputável, semi-imputável, se ele era um psicopata ou não, se ele preenchia critérios para uma medida de segurança, entre outras coisas. Eu li sobre uma interpretação psicanalítica que eu concordo e eu vou reproduzir aqui. Ele tinha um homoerotismo e que violar, emascular esses jovens, essas crianças, é como se ele tivesse raiva do próprio desejo e quisesse eliminar o órgão sexual que causava esse desejo nele pedofílico. Ele provavelmente era um pedófilo, necrófilo, sádico, ele reunia várias parafilias. Não discordo da moça aqui, não. Por exemplo, o que é emascular? Muitas vezes está relacionado à questão de ele não aceitar a sua sexualidade. Tem criminosos, por exemplo, que ele culpa a vítima pelo desejo sexual que ele tem em meninos. Então, não sou eu o culpado são as vítimas me seduzem. Todas as crianças que são os objetos de desejo dele são as culpadas por ele desejá-las. Claro que a fantasia do criminoso é deturpada. A própria saciação do desejo gera mais desejo. É um saciar momentâneo. Te dá um alívio, mas você precisa novamente daquela ação para alcançar o alívio novamente e recomeçar o ciclo. É exatamente como a droga mesmo. E no Francisco a gente vê uma variação, uma mistura, o que não é muito comum. Eu acredito que ele preferia as crianças um pouco acima dos 9 anos. Só que o Francisco, ele era muito oportunista. Quando a oportunidade surgia, ele poderia também escolher como vítima uma criança mais jovem, como foi o caso do menino Daniel, que tinha 4 anos, se eu não me engano, na época. Embora a maioria das crianças que ele atacou foi uma idade um pouquinho mais assim. No caso do Chagas, tudo indica que ele sim tinha o que hoje nós chamamos, né, de transtorno antissocial, com um especificador que é o da psicopatia. Pessoas com esse transtorno chegam para tratamento, via de regra, compulsoriamente, ou seja, uma determinação judicial. Esses sujeitos vão ter uma dificuldade de sentir prazer. Precisam, para ter prazer, cometer atos que podem ser, sim, em alguns casos, atos criminosos, mas em outros casos não, né? São apenas atos que seriam de grande emoção. E aí nós sabemos que há desenvolvimento precário do sistema de recompensa, né? Que é uma área do cérebro, ou um conjunto, né, de áreas, que são relacionadas ali às sensações de prazer e de suportabilidade da dor. O que acontece no transtorno de personalidade antissocial com esse especificador da psicopatia é que ele não vai ter o retraimento social, ele não vai ter essa inibição social, algo que é muito habitual no transtorno de personalidade antissocial, e também vai ter uma necessidade de chamar atenção, uma dose de narcisismo aí elevada, né? As características dos crimes dele dizem de questões subjetivas
que no caso dele, inclusive, são muito enigmáticas. Cometimento de crimes contra meninos, né, de uma certa faixa etária, com exceção de um, que tinha 4 anos, mas os demais tinham uma idade de 8 a 15 anos, e todos meninos, né? Nós nos perguntamos, por que só meninos, né? Por que só nessa faixa etária? No caso do Chagas, nós não temos informações basicamente sobre a história dele. O que sabemos é que ele foi criado pela avó e que bastante cedo ele também teve uma independência, né? Assim, precisou aí se independer. Então, ficamos aí refletindo o porquê que seriam vítimas com essas características e também o porquê que ele começou a cometer esses crimes em determinado momento da vida. Como temos poucas informações também sobre como ele era, né? A esposa traz poucas informações, a filha era muito nova quando ele foi preso, as memórias dela são de bom convívio com o pai, né? Então nós ficamos sem saber, mas sim, é possível, né, manter essa vida dupla. Por quê? Porque ele só vai ter um gatilho para começar a cometer os crimes a depender das questões psíquicas, né, que ele possui e que naquele momento da vida passam a emergir, né? Então, no caso dele, nós não sabemos quais seriam, mas sim, há em algum momento algo que vai deflagrar e há questões psíquicas que fazem com que ele selecione esse tipo de vítima e não outra. Ou pode ser que essa vontade, esse prazer dele veio de repente por uma espécie de catarse, talvez, não sei. Né? Aconteceu com a primeira pessoa, ele pode ter se assustado no momento, mas depois viu que aquilo talvez não fosse errado, né? E passou a gostar. Tem um caso também que é bem antigo, que é de uma mulher chamada Elizabeth Bathory, né? Eu vou trazer aqui depois, é bem interessante até, e para vocês ficarem por dentro. Mas é aquele negócio, tipo, ele pode ter feito sem querer e tal, no momento de raiva ali, mas depois meio que sentiu, de certa forma, um prazer de ter feito aquilo, uma catarse para ele, né? Falando que ele identificou aquilo como uma forma de prazer, na verdade, né? E não um momento de alívio apenas. Não sou psicólogo não, tá? Só tô falando porque eu acho. Não tenho certeza não. Se alguém tiver, por favor, joga aí no comentário. De maneira geral, todos os laudos, todos os profissionais da área da psiquiatria, da psicologia criminal que avaliaram Chagas, que aplicaram testes psicométricos no Chagas, chegaram a uma conclusão, que o Chagas ele tinha uma parafilia específica chamada pedofilia. Bom, os crimes confirmam isso. O Chagas era um psicopata, pedófilo, sádico. Então ele unia essas 3 pólvoras e virava uma grande bomba. Tornava ele um predador, inclusive, muito eficiente. Lembrando que nem todo criminoso em série é psicopata, mas nesse caso o Chagas era um criminoso em série, psicopata, sádico, pedofílico. Caraca. Nós temos que entender que quando eu falo predação, o predador ele busca vítimas e presas mais fáceis na natureza. O nosso predador entre a espécie, que são os psicopatas, buscam vítimas mais frágeis. Por isso que o Chagas buscava crianças. Ele pegava uma baladeira, dava para o garoto, olha, vamos caçar passarinho, vamos pegar a jussara, que é uma fruta muito próxima do açaí. Ou seja, coisas de menino, brincadeiras de menino. Então era muito... Por aqui seria jamelão. Eu nunca gostei de jamelão. Muito mais fácil, ele chamaria muito menos atenção também chamar meninos em vez de sair andando com uma menina. Dentro da minha análise desse caso, eu percebo que o Chagas escolhia os meninos porque era mais fácil de manipular, de controlar e de agir. Ele está preso, encarcerado, a mando da justiça e ali vai ficar. Só que temos uma outra problemática, porque no Brasil, é cláusula pétrea na Constituição, não temos prisão perpétua, nem pena de morte. Então o Chagas vai sair. Em algum momento... Que é um ponto em que isso é algo que nunca irá mudar. É o que é causa pétrea, né? Ele falou. É algo que nunca será mudado. Então, quem aí diz que tem que ter isso e aquilo, infelizmente, não vai ter. Perpétua, nem coisa de morte, tá? Pena de morte. Não vai haver. O que, na minha opinião, deveria haver sim contra esse tipo de gente aí, tá? É perpétua, pelo menos, tá? O mínimo.
O mínimo, o máximo seria pena de morte, mas perpétua para mim tinha que existir sim, no Brasil, tá? Porque daria tempo, por exemplo, de provar, caso a pessoa realmente de fato fosse inocente, na perpétua daria para provar. Mas a gente sabe que não tem, pelo fato do próprio Estado não querer arcar com as consequências caso tenha errado na investigação. É por isso que não tem. Obrigatoriamente todos os serial killers do Brasil vão sair. Há um argumento pobre de que endurecer as leis é uma vingança inadequada contra indivíduos que são vítimas da sociedade. Não é bem assim. Isso é um raciocínio um pouco fantasioso com relação ao comportamento criminal. Esses indivíduos são sádicos, são predadores, são maus e vão continuar perpetrando a sua maldade. É uma coisa que eu falo, quem é mau não muda da noite pro dia só porque decidiu fazer o bem, que se arrependeu de tudo ou que se converteu para uma igreja. Não, ele vai ser mau sempre, ele só vai usar uma nova máscara, só isso. Só que agora tem um terno e uma gravata. Só isso, essa é a diferença. Mas por dentro ele vai estar lá, ávido, louco para fazer de novo. Até chegar um momento em que eles não vão conseguir se controlar e vão começar a fazer tudo de novo. Agora um pouco mais experientes, sagazes de não cometer os mesmos erros. Aquela história do é errando que se aprende. Então a sociedade, de certa maneira, não pode ser vítima também. Uma lei mais rígida, mais dura para esses serial killers, para esses psicopatas, não é puramente uma vingança social. Eu acho que o raciocínio, a premissa é outra, é a proteção da sociedade. Então, em casos como Chagas e outros, era necessário ampliar esse tempo de cárcere para que ele não volte para a sociedade para cometer as atrocidades, a maldade e o rastro de maldade que ele deixou. Essa é a grande verdade. O Chagas deixou um rastro de maldade, de perversão. É um dos criminosos mais sádicos que nós tivemos. Então, uma pessoa como essa não pode voltar para o convívio social para cometer os crimes que ele cometia anteriormente. Ou então é aquilo, não tem perpétua nem pena de morte, irmão. No mínimo, pela lei, pela norma da Constituição, no mínimo você já começa com 40 anos. No mínimo. Mas o mínimo de uma pessoa presa em cadeia é 40 anos. Beleza, ele já começa com 40 anos. E sem direito a sair. Com 40 anos já começa a sair. Fora os outros que vão sendo imputados e tudo mais. Entendeu? Essa é a minha opinião. Tá? É a minha opinião, não sei a sua. Mas esse tipo de gente aqui, cara, ou qualquer outra pessoa que pegou o carro, atropelou, meu irmão, matou a pessoa, tá comprovado? Compadre, tem essa de, foi acidente, mas não, dane-se, você você se responsabilizou, entendeu? Tava embriagado, você se responsabilizou. Não foi sem querer, você se responsabilizou. Tem que arcar com as consequências. E tem que ir preso. Não é pagar fiança. Não é ficar 3 anos. É ficar para sempre. Para que a sociedade possa de fato respirar. Porque a sociedade não respira. A sociedade tem medo de respirar. Medo de respirar. Por culpa de gente assim. Por culpa de pessoas que decidem pegar o volante embriagados, por culpa de pessoas que simplesmente decidem fazer a maldade porque querem fazer ou porque estão entediados. Existe gente assim. Aí vai preso, depois volta, sai para a sociedade e faz pior. A sociedade não tem culpa não. Mas se nada mudar, meu irmão, pode ter certeza que o futuro será feito por criminosos, não por pessoas direitas. Graças ao sistema que acha que pessoas que são más podem ser ressocializadas na sociedade. Graças a isso, a essa crença falha, na minha opinião. Eu acho que essa é uma pessoa que não tem a mínima condição de convivência em sociedade. Ele é perigoso, ele tem 42 assassinatos e ele me parece que se sair vai cometer outros tantos. Eu não pagaria para ver. Eu acho que ele é uma pessoa que devia ficar encarcerada para o resto da vida.
E qual é o risco de, caso ele seja solto, sei lá quando ele for solto, se um dia for acontecer, que um dia ele será, né? Qual é o risco dele tentar, é, 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 como é que é? É pegar o tempo perdido, entendeu? O tempo que ele passou preso ali e descontar, meu irmão. E fazer uma parada deslavada, assim. E sabendo que vão pegar ele, mas ele não tá nem aí, porque ele quer, sabe? Ele quer aquele sentimento de novo, ele quer colocar para fora o tempo perdido que ele teve, das coisas que ele poderia ter feito. Então pode ser que de repente possa acontecer um atrás do outro aí, em questão de semanas, de repente, tá? Porque isso é uma coisa incontrolável dele, é ansiedade, sabe? Até ele conseguir saciar aquilo, ferrou, meu irmão. Ferrou. E pode ser uma parada tipo de perseguição a nível nacional, assim, sabe? Mas sou eu falando, de repente tô falando merda pra caramba aqui também, peço até desculpa, mas sei lá, é o que eu penso assim, gente. É o que eu falei, né? Aqui canal Foca Sem Filtro não tem filtro não, meu irmão. Não tem, não tem roteirinho, não vou pegar blog de ninguém pra ficar olhando e lendo, não. Não tem isso aqui não, cara. Não tem não. Eu pego, vou vendo a notícia e vou dando a minha opinião, porque sei lá, cara, essa coisa é muito bizarra, né? E ele é várias coisas numa coisa só, sabe? Caraca, é muito louco. Você saber que existe gente assim mesmo. E no nosso país, né, ainda. Muito bizarro. E de repente ele só não fez mal, né, a nenhuma das meninas aqui, porque ele se via nelas de repente. Ou ele as vê, ou as via, né, como uma extensão da sua existência, sabe? Seu sangue, alguma coisa desse tipo. Por isso que ele nunca tocou, devia ser amável pra caramba. Mas só por isso, por ser narcisismo. Não porque ele amava as meninas de fato. Nem a esposa, acredito eu. Quando se fala de crimes contra crianças, é uma transgressão de um dos pilares da nossa cultura, que é a infância. Nossa cultura ocidental, moderna, ela é pautada, né, no cuidado à criança. E falando de violência sexual contra crianças ainda mais, né? Perceba que se nós falamos de violência física contra crianças, nós não temos tanta dificuldade em escutar isso do que violência sexual. Porque nós temos uma cultura que acredita ainda, né, que violência física contra crianças é um método educativo. Então nós não nos assustamos, pelo menos tão rapidamente. Não, aí eu falo o seguinte pra você, moça, que assim, não é mas pelo menos no meu ver, tá? Se vocês discordam, tá ok. Violência contra a criança, na minha opinião, é você pegar a criança e espancar ela assim, a torto e a direito, sabe? Qualquer coisinha que eu faça, você pega e mete a porrada na criança. Não, e isso é errado. Isso é errado. Agora, você querer ensinar uma coisa, ela fazer errado e tal, você, sei lá, dar um tapinha no bumbum, dar um tapinha na mão, falar que é errado pra ensinar, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum, até porque a gente sabe que criança é arteira pra caramba e tudo mais. Agora, espancar criança eu acho errado pra caramba, isso eu concordo. Entendeu? Agora, pegar, dar um tapinha assim, pô, não é assim que se faz, que não sei o que lá, brigar mesmo, não vejo mal nenhum. Até porque nós fomos criados dessa forma. Eu entendo que tem gente que fala que isso não pode, porque pode causar, como é que é? Pode causar trauma na criança, que não sei o que lá. Não causa não, porque se causasse a gente tava, o Brasil inteiro tava fudido. Principalmente quem é essa galera do Nordeste que é tudo porreta mesmo, entendeu? Escreveu, não leu, o pau comeu. Nessa pegada. Quem é de regiões do Nordeste aí sabe do que eu tô falando. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não importa se pode ou não na lei. Tá nem aí. Cinto canta. Vara de goiabeira. E por aí vai. Vara de marmelo. Por aí vai. Entendeu? Agora, isso não faz mal. Agora, realmente, você pegar e, sei lá, espancar a criança pra deixar a criança toda roxa e tal, pra quebrar braço. Mano, isso aí não, mano. Isso aí tem que pegar e fazer com que a pessoa sinta a mesma dor. Eu tô falando sério, sinta a mesma dor que causou na criança. Aí sim, aí já é outros 500. Entendeu? Agora, tapinha pra ensinar. Ah, não pode. Dá a mão. Ah, não pode, tá errado, não sei o que lá. Porque hoje em dia criança manda pai e mãe tomar no. E tá tudo bem. Ai, que bonitinho, que engraçado. Isso aí eu acho totalmente errado. Entendeu? Acho totalmente errado, não é assim.
Não é assim não, cara. Não é assim não, entendeu? Mas sou eu falando, tenho 40 e poucos anos, então de repente eu que tô errado e não consegui evoluir. Mas o meu pensamento é esse aí, entendeu? Com a notícia de uma violência física contra crianças, diferente quando se fala de violência sexual. Não, isso é abominável. Isso é abominável, meu irmão. Abominável, 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 sinceramente. A maioria dos presos criminais não são psicopatas. São pessoas que agiram por impulsividade, por agressividade. A psicopatia, ela acontece em 0,5% da população. E não é todo psicopata que vira criminoso homicida. Tem um grau de psicopatia, tem uma escala de Hare que mede a psicopatia. Gostei dessa moça falando, ela calma e explica na moral. Ao olhar vítreo assim, né? Caramba. De maligno, tem os né? psicopatas assassinos, que são mais raros ainda, e os psicopatas que têm parafilias ainda mais raro. Então não é uma coisa normal, é bem raro que isso aconteça. Não é a maioria dos psicopatas, e os psicopatas já são 0,5% da população, que não é uma incidência tão alta assim. Muito, muito raro. O Chagas, ele foi considerado imputável, ou seja, esse transtorno de personalidade antissocial não é considerado para o direito assim uma doença mental. Para o direito, o que importa? Importa se no momento que o sujeito comete o ato, ele estava com prejuízo da compreensão de que aquele ato é reprovado pela lei e pela cultura. Quando que isso ocorre? Quando o sujeito está num surto psicótico ou quando ele está sob efeito de substâncias, por exemplo, né, determinadas substâncias e tal. Ou ele foi enganado, a depender da situação, né? Mas então o direito vai pensar nessa esfera da consciência e também na outra esfera que é da volição, que a gente chama, que é a pessoa... Quando ela sabe que aquilo é reprovado pela cultura e pelas leis, será que ela consegue, né, se controlar? No caso do transtorno de personalidade antissocial, com esse especificador da psicopatia, ele consegue entender perfeitamente que o que ele cometeu era reprovado pela lei. É por isso até que faz escondido, né? Toma todos os cuidados, né, para não ser identificado. Então, no caso dele, ele foi considerado imputável, quer dizer, ele recebeu uma pena. No Brasil, a pena, ainda que seja, né, enorme, o tempo de reclusão, de privação de liberdade máximo é 30 anos. 40 então, agora. Depois de cumpridos esses 30 anos, ele vai sair. É 40 agora, tá? Essa é hoje o nosso ordenamento jurídico. Quando a pena é menor, tem até as situações em que o sujeito sai antes, né? Recorre, por trabalho então. dentro da unidade, por bom comportamento. Mas no caso dele, com uma pena desse tamanho, ele vai sair em 30 anos, a não ser, né? E aí é algo que inclusive se debate e se precisaria até debater ainda mais, o que fazer com algumas pessoas que não poderiam estar na sociedade sem vigilância. É como o caso lá do maníaco, né? Maníaco do Parque, se eu não me engano, que tá pra sair aí, em breve. Complicado. Tinha que ser mantido onde tá. E aí é uma questão importante para o direito e para a saúde mental, né, se pensar. No caso do Chagas, ele não é considerado doente mental, mas ele também não pode viver em sociedade, né? Então, como fazer essa vigilância? É um debate sociológico, filosófico. A solução que nós encontramos até hoje foram as prisões, né? Que não funcionam. Nunca funcionaram em nenhum lugar. Nenhum lugar. Não melhora o sujeito, não traz benefício algum para a vítima do crime, né? Que benefício a vítima tem dele estar ali? A não ser sentimento de vingança, né? Tem ainda os gastos públicos ali, com a manutenção de pessoas privadas de liberdade.
Entretanto, até hoje nós não descobrimos uma outra alternativa. Talvez nós escolhemos mal o tipo de crime que nós encarceramos. Vocês vejam que as unidades prisionais têm de 85% a 90% de pessoas que estão ali por envolvimento com tráfico, ou seja, com comércio de substâncias, né? Então, a criminalização do comércio de algumas substâncias precisaria ser seriamente pensada, né? Quem estuda a questão das drogas sabe que isso é totalmente equivocado. E aí nós teríamos aí 15% das outras pessoas. E muitas vezes no Brasil, não só aqui, mas aqui, há uma seletividade, né? Em termos de cor da pele, de classe social, de gênero. Então, se a gente só utilizasse a privação de liberdade para as pessoas que de fato precisariam ser privadas de liberdade, nós teríamos pouquíssimas pessoas presas em comparação com o que temos hoje. O Brasil é segunda ou terceira população carcerária do mundo, né? Isso em termos brutos, percentualmente falando, o Brasil talvez seja o que mais se encarcera, né? Então, a gente precisa rever seriamente, né? O que se sabe é que devemos investir em penas em meio aberto. Prestação de serviço à comunidade, isso a gente já sabe, né? Mas a gente precisaria pensar num recurso além desse, que é esse desafio. O que fazer com pessoas que não podem viver em sociedade? E isso pode ser, inclusive, por falta de presença do Estado, né? Também, né? Não só, claro, né? Mas também por isso. Olha, cara, aqui, gente, investigação criminal. Cara, é muito louco, porque, assim, esse tipo de coisa não deveria voltar para a sociedade de forma alguma. Nem ele, nem qualquer outra pessoa que faz algo assim, na minha opinião. Porque é prejudicial às próprias sociedades. Porque nada, nem ninguém garante que ele vai se manter quieto. Pode fazer isso por 1, 2 anos, 3 anos no máximo. Mas aquela ânsia, aquela vontade vai voltar. E pode ser por alguma coisa, algum tipo de gatilho que desperte nele ali essa vontade, mesmo que ela comece pequenininha. Mas ela, conforme você não vai fazendo, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando a ansiedade. E quando você faz, ela meio pode triplicar, sei lá, essa vontade de fazer de novo. Aquela sensação. Eu não sei se vocês sabem, mas quem fuma aqui, mas acho que é mais ou menos a ideia. Aquela coisa de você largar o cigarro por 1 semana, 2 semanas. Mas você fica com aquela vontade, você fica com, sabe, o cheiro, te dá vontade de tal, o café te dá vontade de fumar um cigarro. Aí quando você fuma, você sente aquele... Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Eu acredito que seja mais ou menos aí, por aí, essa espécie de prazer. Essa dopamina que domina, sabe? É muito louco, cara. Eu não sou especialista de nada, eu só tô falando por achismo mesmo, né? E porque eu já fiz algumas pesquisas para jogar RPG também e tal. Já criei um personagem assim, né? Um vilão assim para uma história. E foi bem interessante até as pesquisas. Mas, na minha opinião, em questão de vida real mesmo, cara, a gente assim não deveria voltar para a sociedade de forma alguma, porque eles são um grande perigo, cara, principalmente para as crianças, né? Principalmente para as crianças. Mas essa é minha opinião, eu não sei a sua. Manda aqui nos comentários, você já conhecia esse caso? Eu não conhecia, eu conheci agora. Eu só conhecia aqui e ali de nome e tal, mas não sabia que era dessa forma. E é muito mais bizarro do que eu acreditava que seria. É muito pior até, tá? Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre todo esse caso, se você acompanhou na época, né? Se você descobriu agora também. E também o que você acha que deveria acontecer? Ele deveria ser mantido preso? Ele deveria sair, sei lá, a mesmo, cumprir os 40 anos que faltam? 40 falta não, deve faltar bem menos, né? Mas, sabe, ele deveria realmente de fato sair, viver em sociedade de novo? E se saísse e fosse morar na sua região, você confiaria? É complicado, é um fato a se pensar. É igual na Coreia do Sul, se eu não estou enganado, que isso aconteceu, de um caso similar de um cara que, né, abu de criança, né? Era vizinha até. E foi descoberto e tudo mais, o cara foi preso, né? Aí,
tempo depois, acho que foi questão de 3 ou 4 anos, eu não lembro agora exatamente, ele foi solto e voltou para casa onde ele morava, porque era a casa dele, né, residência fixa e tal. Voltou para casa onde ele morava. Aí a família, com medo, foi lá e pediu, fez uma ação, né, na justiça e tudo mais, pedindo, não apenas eles, mas também toda a população ali daquela região, fez um abaixo-assinado e levou lá para a justiça. Resposta da justiça: não podemos fazer nada. Ele já pagou ele já fez, como é que é? Ele já pagou a justiça por seus crimes. O que a família foi obrigada a fazer? Ela e outros se mudaram, saíram de lá. Agora você vê, eles foram obrigados a sair por culpa de um infeliz. Se é por aí na sua região, você faria isso também? Até porque, infelizmente, agir com violência é errado, né, pessoal? É complicado. Mas, sei lá, acho que a gente também age muito por impulso nesses momentos, né? Eu sinceramente não sei dizer o que eu faria, não. Não sei dizer. Não sei mesmo. Não vou ser hipócrita e falar, ah, não, eu ficaria na minha, eu me mudaria. Não sei dizer. Acho que ninguém daqui. Ninguém de nós assim. Sinceramente. Mas deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima. Em breve eu tô voltando aqui. Tchau.